Olá, amigos otakus! O anime está a crescer, então porque os animadores vivem na pobreza. Este é o título de um dos artigos do The New York Times e finalmente o pessoal aqui no Ocidente, sem ser o pessoal ligado à indústria anime, basicamente os jornais generalistas, começam a olhar para o Japão e a questionar que raios é que se está a passar no Japão para a indústria anime está a ter uma demanda enorme a crescer, mas os animadores estão a viver na pobreza, alguns deles com 200, 300 dólares por mês. Como é que uma indústria que está a crescer e os seus trabalhadores são muito mal pagos? E então o The New York Times, aqui numa entrevista a várias pessoas ligadas à indústria, fala um pouco do que nós aqui no Otaku PT e outros sites ligados ao anime já temos vindo a falar e a noticiar ao longo destes tempos, e falam aqui um bocadinho sobre a gênese do problema, que essencialmente está no modelo antiquado da maneira como funcionam os estudos de animação. Nem é propriamente a culpa dos estudos de animação, é mais dos comitês de produção dos animes. Isto dava uma conversa enorme, podia estar aqui uma hora a falar com vocês, por isso isto vai ser abordado aqui de uma maneira muito ligeira, para o vídeo não ficar muito longo. Basicamente eles estiveram aqui a acompanhar o animador, o Tetsuya Akutsu. Ele foi o animador-chave de animes como Darling in the Franxx, Aikato Stars, The Rising of the Shield Hero, por exemplo. Trabalhou também em Fate Grand Order. Por isso não é propriamente alguém inexperiente. Eles pegam no exemplo dele. Ele é um animador importante, muito requisitado por vários estudos de animação. No entanto, ele é um freelancer. Ele salta de estúdio para estúdio de animação. Diz ele que consegue trabalhar sempre, constantemente, levar para casa por mês entre 1.400 a 3.800 dólares. Depende das funções dele, se é animador-chave, se passa para diretor de algum episódio, algo assim do género. E diz ele que, ok, que ele gosta da animação, quer ser animador a vida dele toda, mas sabe perfeitamente que vai ter de abdicar de algumas coisas. E o que ele diz aqui, e pesa muito, diz ele que eu quero trabalhar na indústria anime para o resto da minha vida. Eu sei que é impossível casar e criar um filho. Ou seja, ele sabe perfeitamente que o estilo de vida de um animador, ou quem se propõe a ser um animador, vai ter que fazer algumas cedências. E estas são. Vai ter que fazer, entre aspas, porque eles não são obrigados a isto, mas da maneira como a indústria anime está montada para funcionar, é muito difícil conseguir fugir a esta armadilha de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Já noticiamos um animador até que morreu por exaustão. Felizmente as coisas começam a ter uma maior percepção, não só no Japão como no Ocidente. Já vimos animadores a irem para tribunal e a ganharem causas em tribunal por más condições de trabalho. Nós publicamos um artigo qual é o trabalho mais bem remunerado da indústria anime e é chocante ver quem é que ganha mais e quem é que ganha menos. E é uma diferença astronómica. Vocês depois vão ver este artigo. Eu acho que quem está um bocadinho mais afastado da indústria anime não faz a mínima ideia qual é a profissão que dá mais dinheiro, e dá mesmo, mesmo muito dinheiro, na indústria anime. Eu dou aqui o exemplo de um animador base que leva para casa 200, 300 dólares a trabalhar muito. O que é uma coisa bem complexa, porque, por exemplo, aqui no Ocidente, um animador base ganha muito mais, perto de 70 mil dólares. Por isso, aqui no Ocidente, os animadores, um bom animador consegue um bom resultado, levar para casa, consegue viver daquilo. No Japão, nem por isso. Deixem-me só ver o que é que ele diz aqui mais. Temos aqui uma tradutora também da indústria anime. Diz ela que um dos problemas da indústria do anime é que os estudos conseguem safar-se com baixo salário porque há sempre pessoas a querer entrar. Há sempre jovens, diz ela, apaixonados por anime que sonham fazer nome na indústria. Ou seja, existe muita mão de obra. Se bem que às vezes muita mão de obra e qualidade não são um sinónimo. Já vimos animes de Seven Deadly Sins em que a coisa correu muito mal, estar ali a sobrecontratar e contratar freelancers e estúdios de animação tanto ou quanto desconhecidos. A coisa definitivamente para Nanatsu no Taizai não correu da melhor maneira. Eles falam aqui no artigo então do jornal que a Netflix revelou que
O número de famílias que assistem anime no serviço deles de streaming em 2020 aumentou 50%. Nós sabemos que os estúdios de animação muitas vezes já estão 2 anos no futuro ocupados, o calendário deles de projetos já está completamente preenchido, por isso não é por falta de trabalho, e depois o artigo acaba por focar o que já aqui falámos anteriormente, que o grande problema está nos comitês de produção. O que é um comitê de produção? É basicamente um conjunto de companhias, de empresas que se reúnem para financiar um projeto. O problema é que o dinheiro depois é distribuído pelo comitê, pelas empresas, e não propriamente pelo estúdio de animação. O que é que acontece? Nós temos um comitê de produção, por exemplo, uma empresa que distribui brinquedos, uma empresa de videojogos, uma editora de mangá, uma distribuidora de DVD, Blu-rays, uma distribuidora de música. Estas juntam-se, propõem-se fazer um projeto, uma adaptação de um anime. Cada uma delas vai lucrar do bolo, do resultado desse anime, mas o estúdio de animação vai receber o mesmo. Quer milhões de pessoas vejam a série anime, quer uma pessoa veja a série anime, aquele estúdio de animação ganha sempre o mesmo. Esse era o paradigma. Agora parece que está a começar a mudar, e felizmente para os estúdios de animação, mas este era o paradigma e revelava muito. Por um lado, o estúdio de animação estava protegido, no sentido que se aquele projeto corresse mal, eles eram pagos na íntegra, mas por outro lado, se aquela série anime fosse um sucesso brutal, a animação não ganhava nada com sucesso. Por isso é que vimos, por exemplo, estúdios de animação, como o Wit Studio, a desistir da 4ª temporada de Attack on Titan e a ir para um projeto original, o Great Pretender, juntamente com a Netflix. Agora, em abril, eles vão estrear o Vivi, outro projeto original. Vimos, por exemplo, o estúdio de animação Cloverworks. Eles estão, neste momento, com o The Promised Neverland e o Wonder Egg Priority, sendo que é bem notório, na minha opinião, qual destes dois projetos é que eles prestaram mais atenção. O Wonder Egg Priority é um projeto original, eles fazem parte do comitê de produção, vão ganhar, se aquilo fizer lucro. The Promised Neverland, onde faz fazer muito como pouco, eles ganham o mesmo. Ou seja, nota-se mesmo que o Wonder Egg Priority recebeu mais amor do que The Promised Neverland. Está a começar a parecer um desastre. Estou um bocadinho desiludido com a maneira como eles estão a conduzir esta segunda temporada de The Promised Neverland. Por isso, vemos estúdios de animação cada vez mais com os olhos postos nos projetos originais ou em projetos onde eles fazem parte do comitê de produção. E para terminar, temos o exemplo aqui de um animador que trabalhava na indústria anime, mas devido aos baixos salários acabou por desistir, foi trabalhar para uma casa de retiro, uma casa de repouso, e diz ele que nunca mais pensa, que não se arrepende de forma alguma, nunca mais pensa em voltar à indústria do anime, porque, por simplesmente, não tem qualidade de vida. O bom disto, do New York Times ter focado isto, é que serve para aquelas pessoas que não estão muito dentro da indústria anime se aperceberem que qualquer coisa que não está a correr muito bem para os lados do Japão no que toca em anime, lá está, temos estúdios de animação a começarem a fazer parte dos comitês de produção, projetos originais. Eu acho que lentamente este paradigma vai mudar, vai demorar aqui algum tempo. Vamos ver como é que corre, mas se calhar ainda vamos ter aqui alguns anitos à espera que a coisa melhore. Depois, o que é que nós temos? Uma breve menção a Jujutsu Kaisen, que está a vender muito. Está a ser muito bem recebido, tanto o mangá. Nós já vimos num vídeo anterior que a relação de Jujutsu Kaisen com Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen por episódio e por volume mangá está a conseguir ter vendas superiores. Não sei se depois vai disparar ou não, vamos ver. Mas lá está, foi lançado no Japão o segundo volume, DVD Blu-ray, da adaptação para a série anime, e surgiu logo no primeiro lugar. 14 mil cópias logo na sua primeira semana. Em segundo lugar ficou 5.278, ou seja, quase o triplo, o triplo de vendas. Por isso, Jujutsu Kaisen está a gerar interesse no Japão. Isso está-se a refletir nas vendas do mangá. Fica agora a dúvida se vamos ter o mesmo fenómeno de Kimetsu, em que termina o anime e as vendas do mangá disparam, ou se não, se é uma coisa mais calma, as vendas de mangá estão a disparar, mas quando termina o anime
não vai continuar aquele interesse. Eu acho que a coisa vai continuar lentamente, mas acho que se calhar não vamos ter aquele boom brutal que Kimetsu no Yaiba tem. Vamos ver. Estamos a aproximar do final da primeira temporada. Vamos ver como é que o pessoal no Japão reage. Outra coisa. Tóquio não vai estabelecer limite diário de tempo para videojogos. É muito estranho. Há uns tempos atrás, o ano passado, a prefeitura de Kagawa, para além de ter um grande nome, aprovaram uma lei super bizarra, porque as criancinhas japonesas estavam a ficar viciadas em videojogos. Vocês já sabem aquela lenga-lenga do costume. Então eles basicamente proibiram, estabeleceram um limite que, que os jovens podiam passar a jogar. Então o que é que eles diziam? Durante a semana, as pessoas só podiam jogar por dia 60 minutos e no fim de semana, na loucura, podia ser 90 minutos, 1 hora e meia a jogar ao sábado e ao domingo. Para além disso, o pessoal do ensino médio tinha que desligar os jogos às 10 da noite e o pessoal ainda mais novo às 9 da noite. 10 da noite, 9 da noite para os mais novos. Isto teve muitas repercussões, pessoal a protestar. Era impossível eles darem a lei, vigiarem os pais, se eles estão a cumprir a lei ou nem por isso. Mas uma mãe e um filho processaram a prefeitura por causa disso, um atentado à liberdade deles e por aí fora. Um estudante chegou mesmo a ser preso por ameaçar um dos legisladores da lei que estabeleceu então aqui um limite diário. Entretanto, ontem em Tóquio, numa assembleia, a presidente de Tóquio revelou que não vai enverdar. Ela inicialmente elogiou a prefeitura de Kagawa, mas depois diz ela agora que não, depois de ver os estudos, viu que não deviam ir por aí, deviam investir na sensibilização das pessoas para não passarem muito tempo a jogar e por aí fora, mas que estabelecer um limite diário que não era o correto a fazer. Por isso voltou atrás. Claro está que na política, logo um dos seus colegas políticos criticou-a logo, porque ela a dizer que ela mudava de opinião para ficar bem perante a opinião pública e por aí fora, mas está uma lei muito estranha, muito difícil de ser aplicada, que eu não estou a ver a resultar muito bem. Eu me palpita-me que em Kagawa toda a gente ignora essa lei do limite dos videojogos. Depois, o que é que nós tivemos? Temos aqui um teaser trailer que essencialmente serve para mostrar o encerramento, o tema de encerramento da adaptação para a série anime do mangá Tokyo Revengers. Tenho altas expectativas para esta série anime. Parece estar muito, muito cool. Deixem-me só ler aqui a sinopse. Uma série anime que está a ser animada pela Liden Films. Ver o que é que eles vão fazer. Diretor de Berserk, de Golden Age Arc. Tanto o estúdio de animação como o diretor já me desiludiram anteriormente. Por isso espero sinceramente que eles se redimam agora nesta série anime. Imagem promocional. Assistindo às notícias, Takemichi Anagaki descobre que a sua namorada, no começo do ensino médio, a Hinata, morreu. A única namorada que ele já teve foi morta por um grupo de vilões conhecidos como Gang Manji de Tóquio. Ele mora num apartamento mau, com paredes finas, e o seu chefe, 6 anos mais novo, trata-o como um idiota. Além disso, ele é um total e completo virgem. No auge da sua vida no fundo do poço, ele repentinamente salta 12 anos para trás para os dias do ensino médio. Para salvar Hinata e mudar a vida que ele passou a fugir, Takemichi, sem esperanças, deve procurar o topo do gangue mais sinistro de delinquentes de Kanto. Ou seja, vamos ter aqui um confronto de gangues, aqui com uma temática também amorosa, um interesse amoroso por trás. Isto tem aqui uns bons ingredientes para ser aqui uma boa série anime, pelo menos diferente do que estamos habituados. E para terminar, um tema muito sensível, e isto é daquelas coisas que polariza opiniões. O recente episódio de Attack on Titan reavivou inimizade entre o Japão e a Coreia do Sul. Na Ásia há ainda muitas feridas por sarar da Segunda Guerra Mundial, da invasão do Japão dos seus países vizinhos, do Império do Japão. E então, o que é que aconteceu? O ator de voz do Eren, depois do episódio 70, do episódio 11
da Final Season de Attack on Titan, colocou um tweet. E no tweet diz assim: espero que todo mundo leia Shingeki no Kyojin alguma vez, mas também espero que olhem para isso. Eu realmente espero que tenham a chance de perceber algo. Isto foi um episódio muito sui generis, que focou-se aqui na Gabi, um episódio que mostra os dois lados da balança. Vemos a Gabi com um ódio por aquela população da ilha, pelo que os seus antepassados fizeram, as coisas terríveis que fizeram, e depois temos o pessoal da ilha que basicamente, ok, nossos antepassados podem ter feito isso, mas nós não temos nada a ver com o que os nossos antepassados fizeram, não fomos nós que fizemos. Ela confronta a Gabi a perguntar porque é que a mãe dela foi morta por um titã e por aí fora, e serve um bocadinho aqui para um ponto e um contraponto sobre até que ponto uma civilização, uma comunidade deve ser penalizada por erros no passado. Está que isto soa algo parecido. Sabemos que a Coreia do Sul e o Japão andam ali sempre um bocado, quase como se fosse à procura de um pretexto para andarem ali numa troca de gardalhetes online. Então, o que é que aconteceu? O pessoal começou a comentar este post dele. Os criminosos de guerra devem sempre se lembrar dos seus pecados e arrepender-se. A história deve ser lembrada para que não se repita novamente. Você esquecer os seus pecados, como os habitantes da ilha de Paradis, então você se tornará um homem com as mesmas ideias de Eren. Então, já começaram aqui a dar algumas sugestões, até que finalmente um utilizador do Twitter comentou aquilo que toda a gente estava a pensar. Claro, quando vi a Gabi pensei imediatamente, droga, aliás, como uma coreana. E aqui a coisa começou a descambar, claro está. Vocês já estão mais ou menos a imaginar como é que depois correu a secção de comentários daquele post. Esta situação foi então comparada pelos japoneses com aquelas relacionadas ao ressentimento de alguns países asiáticos contra o Japão pelos seus crimes cometidos durante o expansionismo do Império do Japão. O Japão já reconheceu alguns desses crimes, por exemplo, a Coreia do Sul continua a dizer que o Japão não fez o suficiente para reconhecer e indemnizar as vítimas. O Japão diz que já assinou um contrato há muitos anos, um acordo há muitos anos com a Coreia do Sul, onde chegaram a um acordo e o Japão pagou, indemnizou as vítimas, mas lá está, temos sempre aqueles ultranacionalistas coreanos que dizem, epá, vocês já pagaram, mas não é o suficiente, temos um processo em tribunal neste momento, e por aí fora, e lá está, cria-se esta inamizade e qualquer pretexto serve para voltar a acender esta inamizade entre a Coreia do Sul e o Japão. É um tema muito sensível. Nós aqui no Ocidente é muito difícil estarmos a opinar sobre uma realidade que a grande maioria de nós está um bocadinho alheia. E certamente no Japão, na Ásia, a percepção deste tipo de situações é completamente diferente da nossa aqui no Ocidente. Pessoal, como sempre, não se esqueçam de ajudar, dar aquele like épico neste vídeo e se não fizeram, subscrever este nosso canal do YouTube. Nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço, até à próxima.